Meus amados, bom dia. A palavra de hoje está lá em 1 Samuel, no capítulo 21. Diz assim a palavra de Deus, que após Davi fazer aliança com Jonatas, para que Saul não viesse a matar, foi feito ali um laço de amizade entre Jonatas e Davi. E Davi teve que fugir de diante de Saul, e foi Davi a Nod. Nod era uma cidade aos arredores de Judá. O sacerdote Aimeleque, quando viu Davi, começou a tremer ao sair ao seu encontro, e foi logo indagando a Davi o porquê que Davi tinha vindo a ele, e o porquê que ninguém tinha vindo com Davi. Por que ele estava só? E disse Davi ao sacerdote Aimeleque: o rei me encomendou um negócio, e me disse: ninguém saiba deste negócio, pelo qual eu te enviei, e o qual te ordenei. Quanto aos moços, aponta-lhes tal e tal lugar, como se mandasse Davi fazer uma certa investigação. Mas na verdade Davi falou isso como defesa. Davi falou isso para que ninguém viesse a saber que ele estava fugido. Muitas das vezes você está em certos lugares, meio deslocado, não sabe para onde vai, não sabe o que fala, e às vezes você fala uma palavra, até mesmo como defesa, mas julgue Deus o seu coração, se é em sinceridade, em retidão de espírito ou não. E Davi pergunta ao sacerdote Aimeleque o que ele tem na mão, porque Davi sentia fome. Davi tinha andado quilômetros fugido de Saul. E Davi pediu ali 5 pães. Me dá 5 pães. Ou o que se achar, porque sinto fome. Amado, eu acho que uma das piores coisas que existe na vida de um ser humano é ele chegar à fase de pedinte. É ele chegar à fase de faltar o arroz, o feijão, faltar a comida em sua mesa, e ele ter que pedir a alguém, até mesmo um pouco de comida, porque sente fome. Pedir uma água, dinheiro de uma água, de uma luz, porque ele não vê mais solução. Parece que tudo que ele faz está dando errado. Parece que tudo que ele tenta a fazer não dá certo. Parece até mesmo que Deus não é com ele. Parece que o inferno já chegou à sua casa, à sua residência ou aos seus caminhos. Parece que toda porta está fechada. Mas é nessas horas que você tem que ter calma, até mesmo para responder às pessoas, até mesmo para pregar uma palavra, ou de ânimo, ou de ensino, ou até mesmo de estratégia no mundo espiritual. O sacerdote responde a Davi que não tem pão comum, que o pão que ele tem naquele lugar não é pão comum, mas sim pão consagrado, pão de propiciação, pão que está diante do altar. E ele fala, o sacerdote fala, se pelo menos os moços tivessem se abstendo de mulher. E respondeu Davi ao sacerdote e disse: a mulher, na verdade, me vedou, ou seja, eu não tive contato com ela desde ontem, e ontem de ontem, quando eu saí para vir a este lugar. Por isso, de algum modo, este pão também se torna comum, porque hoje é dia de retirar o pão do altar e colocar pão novo para santificar em outro vaso. Davi tinha conhecimento do templo do Senhor.
Ele tinha conhecimento das coisas do altar. Ele sabia que aquele pão estava se tornando inválido, mas ainda não era inválido. Ele estava sobre o altar, mas ele sabia também que era dia de trocar o pão para um pão novo, para um pão com fermento novo. Amados, é interessante porque Davi conhecia o processo da casa do Senhor. Davi estava acostumado com as coisas de Deus. Mesmo fugido de Saul, ele sabia como funcionava o trâmite do altar. Ele sabia o que era possível e o que não era possível. Ele estava com fome. Por acaso o altar não pode dar o pão para quem tem fome? Por acaso o altar não pode ajudar aquele que está necessitado? Ou a igreja não pode se levantar a favor dos oprimidos, dos humilhados, dos rejeitados? Este é o papel da igreja. Davi tinha a ciência do que estava falando diante dos homens e de Deus. E não havia ali outro pão, a não ser o pão da propiciação. Por acaso Deus não poderia suprir a boca de alguém com aquilo que era do altar? Tirar a fome de uma pessoa com aquilo que era consagrado? Então que se tire de diante do Senhor este pão que já está lá há quase um dia e que coloque um pão novo. Mas este pão que está lá, que já não serve mais para nada, dá a mim que tenho fome. Mas estava ali, naquele lugar aonde Davi pedia o pão, um dos criados de Saul. Estava ali, perante o altar do Senhor, um homem chamado Doeg, um edomeu. E ele era um dos mais poderosos pastores de Saul. Ele era um sacerdote da casa de Deus, mas era aquele que levava mensagens para o rei com facilidade. E disse Davi ao sumo sacerdote local, a Aimeleque: não tens aí nenhuma lança ou espada alguma para que possa me dar? Davi saiu até mesmo sem defesa. Davi saiu com as mãos abanando, sem levar nada. E ele pede uma espada, uma lança ou alguma coisa para constituir defesa quando ele vê este homem, Doeg, o edomeu. Porque ele sabia que não era homem de confiança, mesmo sendo sacerdote, mesmo sendo um pastor. E esse homem indaga a Davi: por que não trouxe na tua mão a tua espada ou as tuas armas? E Davi responde: não tenho espada e nem armas, porque era negócio do rei e era apressado. Eu tinha que fazer isso apressadamente. Davi estava simplesmente defendendo a sua vida. Julgue a Deus a sua mentira. Mas Davi tinha uma estratégia em mente. Ele não poderia declarar que era um fugitivo, que tinha acabado de fugir, porque Saul intentava matá-lo. E esse sacerdote, Aimeleque, disse: a espada de Golias está aqui, o filisteu, a quem tu feriste no vale do Carvalho. Eis que está envolta num pano detrás do Adolfo, detrás da sacola de couro. Se tu queres, Davi, pode pegá-la, pode tomar para ti, porque não há outra aqui senão aquela. E disse Davi: não há outra semelhante? Então me dá. Ora, a espada de Golias, ela tinha 2 ou 3 vezes o peso de uma espada comum. Mas se não tem outra, meu amigo, serve esta mesmo. Porque você tem que lutar com as armas que tem. Você tem que lutar com as armas que Deus te dá. Porque as nossas armas não são carnais, mas são espirituais em Deus, para destronar principados e potestades. E um guerreiro, quando ele está numa guerra, ele não sai escolhendo armas. Ele apenas se defende. Foi o que Davi pensou. E Davi se levantou e fugiu por causa deste homem, Doeg, o edomeu.
E ele fugiu e foi para outra cidade. Ele foi para Quis. Ele foi para o rei de Gade, outra região. Ele transpassou a fronteira. Ele teve que sair do local aonde ele estava para ir a outro lugar, porque naquele lugar tinha pessoas que iriam falar do seu paradeiro para Saul, iriam querer saber se era verdade o que ele falava ou não. Porém, os criados de Aquis, que era o rei de Gade, lhe disseram: não é este o rei Davi, o rei da terra, aquele que as mulheres falaram que Saul feriu milhares e ele feriu a 10 milhares? Este não é Davi? Por acaso não é ele aquele guerreiro que anda na frente da batalha, que constituiu vitórias para o reinado de Saul? E Davi considerou estas palavras no seu ânimo e temeu muito diante de Aquis, rei de Gade. Ora, se ele estava em outro estado, outro país, e as pessoas já sabiam da notícia e ele estava só, ele começou a temer, ele começou a ter medo daquelas pessoas daquele lugar a fazer mal com ele. Por isso, ele se contrafez diante deles, ou seja, Davi se transformou diante dos olhos daqueles homens e se fez até mesmo de doido. Davi começou a trazer uma certa insanidade sobre a sua vida e começou a amassar as suas mãos uma com a outra. Ele começou a esgravatar, a se agoniar perante as pessoas à entrada das portas da cidade. E Davi deixava correr a saliva pela sua barba. Amados, entenda. Às vezes você tem que se fingir de tolo diante de tolo, ser sábio diante de sábio, ser astuto como cobra e sutil até mesmo como pombas. Mas que o seu coração esteja bem diante de Deus. Porque há pessoas que, se ele te pega sempre do mesmo jeito, ele começa a traçar uma noção que você é um perigo, é uma ameaça. Então, às vezes, dependendo do ambiente, você tem que saber se comportar conforme o ambiente. Esta é a palavra de Deus. E Aquis, o rei de Gade, disse aos seus criados: eis, vede este homem, olha para este louco, por que traz para mim? Por que traz este que tem demência? Por que traz esse que está insano? Falta aqui em Gade doidos para que venha a trazer mais? Para que este venha fazer doidices diante de mim? Ou vocês querem que eu leve ele à minha casa? Ou a este de entrar na minha casa? Não. Vocês têm que levá-lo daqui. Meus amados, muito interessante essa postura de Davi diante do rei de Gade. E Davi, percebendo que o povo olhava para ele, se retirou dali. Você tem que saber a hora certa de se retirar de determinados ambientes. Você tem que saber a hora certa de falar não para um amigo que tenta te levar para a noitada. Você tem que fazer, até mesmo de tolo, e dizer que tem um compromisso para não seguir ao conselho dos insanos. E Davi escapou e foi para a caverna de Adulão. Para você escapar, você tem até mesmo que dizer não. E os seus irmãos, os irmãos de Davi, o primogênito, Samar, e todos os outros, Samar era o terceiro da sua linhagem, mas os seus irmãos da casa de Jessé ouviram as notícias
E toda a casa do seu pai ficou sabendo. E desceram e foram até a caverna de Adulão, ter com Davi, conversar com ele e saber o que estava acontecendo. A família começou a se preocupar com essa fuga de Davi. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, todo homem fugitivo, todo ladrão, todo homicida. Amados, no lugar da maldição, ela pode se transformar em bênção. É por isso que Deus hoje, dentro das igrejas, Ele pega aquele que já foi do mundo, pessoas que já andaram pelo mundo do crime, ou até mesmo em atos ilícitos em sua vida pregressa, e Deus o aceita por seu, porque Deus está aqui para libertar a todo cativo. E estes homens foi evidenciando toda a vida de Davi junto com ele. E todo homem de espírito esgotado, desgostoso, começou a se somar no exército de Davi. E Davi foi constituindo o seu próprio exército, não por facção, não porque ele está dividindo o reino, mas porque ele estava fugido. E pessoas viram que ele era um homem de Deus e foram até ele. Pessoas foram gratuitamente até ele. Não é o caso do pastor que está pastoreando com um pastor sênior de alguma igreja e ele resolve sair e resolve arrebanhar metade da igreja. Isso é espírito de facção. Não é o caso de Davi. Davi estava só. Mas as pessoas iam ter com ele e acabavam ficando. E os 400 homens começou a se ajuntar a Davi. E Davi tinha o seu pequeno exército. E foi Davi dali para Míspa, dos Moabitas. E disse ao rei dos Moabitas: deixa-me estar com o meu pai e com minha mãe. Deixa eles ficar contigo, até que eu saiba o que Deus há de fazer a mim. Davi queria proteger a sua família. Se o seu pai desceu à caverna de Adulão, deixa meu pai, minha mãe ficar aqui contigo, até que eu saiba o que Deus quer fazer por mim. E Davi trouxe os seus parentes perante ao rei dos Moabitas, e ali ficaram com ele todos os dias que Davi esteve no lugar forte, na caverna de Adulão. Porém, o profeta Gade disse a Davi: não fique naquele lugar forte. Vai e entra na terra de Judá. Então Davi saiu e foi para o bosque de Herete, na terra de Israel, em Judá. E ouvindo Saul, que já se sabia de Davi e dos seus homens, que estavam com ele, estava Saul em Gibeá, debaixo de um arvoredo, em Ramá, e disse na mão, com a sua lança, porque ele tinha na mão uma lança, e todos os seus criados estavam com ele, e Saul começa a propagar os seus intentos malignos. Então Saul diz a todos os seus criados que estavam com ele: ouve, peço, filhos de Benjamim, dai-vos também o filho de Jessé, a todos vós darei terras e vinhas, e favos a todos os capitães de milhares e de centenas, para que todos os que venham conspirar contra mim, e quem não me der aviso de que o meu filho tem feito aliança com o filho de Jessé, eu peço que me avisam. Eu peço que venham e comecem a falar para mim o que está acontecendo. E nenhum dentre vós que se doa a mim, que estão perante a mim, que participa do meu maná,
seja contra mim. Pois o meu filho, eu sei que ele está contra mim. E está a favor de Davi, para me armar até mesmo ciladas, como se vê neste dia. Porque Saul via que Davi estava crescendo. Davi já estava arrebanhando gente para ficar com ele. E o medo e o pavor ia chegando ao coração de Saul. E ele estava preocupado com essas situações, e até mesmo com o filho de Jessé, e com as vinhas e com as terras. E ele pediu que esses capitães de milhares, de centenas, não conspirem contra ele, porque ele já sabia que até mesmo seu filho, Jonatas, era a favor do rei Davi. Então respondeu Doeg, o Edomeu, que também estava com os criados de Davi, o mesmo que estava com Aimeleque lá no templo, e disse: eu vi o filho de Jessé chegar em Nod, a Ameleque, filho de Aitube, o qual consultou por ele ao Senhor, e lhe deu mantimento, e lhe deu também a espada de Golias, os filisteus. Ora, esse Doeg estava entregando o sumo sacerdote a Aimeleque, dizendo que Aimeleque estava conspirando contra o reinado de Saul, e que deu até mesmo comida e a espada de Golias. Então o rei mandou chamar a Aimeleque, o sacerdote, o filho de Aitobe, e a toda a casa do seu pai, e os sacerdotes que estavam em Nod, e todos eles vieram ao rei. E disse Saul: ouve-me, peço, filho de Aitube. E ele disse: eis-me aqui, meu senhor. Então disse Saul: por que conspirastes contra mim, tu e o filho de Jessé? Porque destes pão e a espada, e consultastes até mesmo Deus por ele, para que se levante contra mim e se arme cilada, como se vê nos dias de hoje. E respondeu Aimeleque ao rei: e quem entre todos os teus criados há tão fiel como Davi, o teu genro, o genro do rei, pronto na sua obediência e honrado na sua casa? Ora, o sacerdote, ele não recuou quando o rei estava inquirindo ele. E ele fala mais: comecei eu porventura hoje a consultar por ele a Deus? Longe de mim tal coisa. Não me impute, rei, coisa alguma ao seu servo, nem a toda a casa do meu pai, pois o teu servo não soube nada de tudo isso, nem muito, nem pouco. Ora, Davi tinha falado que foi lá a Nod, a mando do rei Saul. Ele não falou história nenhuma diferente. Então, a Doeg estava mentindo para o rei Saul. Davi não pediu para consultar a Deus. Quando Aimeleque deu o pão, ele deu pensando que Davi tinha sido mandado pelo rei. Davi tinha uma estratégia. E esse Doeg estava mentindo, até mesmo com o nome do sumo sacerdote. Como é triste ver pastores se levantar contra outros pastores sem causa. Porém o rei disse a Aimeleque: morrerás certamente, tu e toda a tua casa, a casa do teu pai. Matou um sacerdote porque ele era cheio de erros? Queria matar um sacerdote porque Saul, ele era cheio de erros? Toda a atitude dele era voltada a erros? E disse o rei aos seus guardas que estavam com ele: virai-vos e matai-o, os sacerdotes do Senhor, porque também a sua mão é com Davi,
e porque souberam que fugiu, e não me fizeram saber. Porém os criados do rei não quiseram atender às suas ordens, e não quiseram estender as suas mãos para arremeter-se contra os sacerdotes do Senhor. Ninguém queria matar, ninguém queria obedecer uma ordem absurda. Matar um sacerdote é tomar maldição para si. Então disse o rei a Doeg: vira-te e arremete contra o sacerdote. Então se virou Doeg, o edomeu, e arremeteu contra o sacerdote. Amados, esse Doeg, ele era pastor. Ele tinha um sumo sacerdote. E ele facilmente matou 85 homens que vestiam eifode, roupa de linho. Por quê? Porque ele tinha segundas intenções. Ele queria ficar com o comando sacerdotal da casa. Hoje tem pastores que não matam a espada, mas matam com sua língua, com sua boca. Matam com os seus gestos. Direcionam palavras mal colocadas no mundo espiritual. Oram contrário diante de Deus, mas Deus vê tudo. Fiel é Deus para responder a toda oração contrária. Ora, a Bíblia diz que da mesma maneira que planta, colhe. E se você planta contra alguém que é edificado em terra, selado até mesmo pelo Senhor, não tem por que Deus não dar a resposta. Deus vai dar a resposta. E também a Nod, cidade desses sacerdotes, passou a fio da espada. O que tinha a ver essa cidade com os sacerdotes ou com o que aconteceu quando Davi foi ao templo? Mas Saul mandou passar a fio da espada todo homem e toda mulher que morava em Nod, desde menino de peito até os bois, jumento, ovelhas. Ele passou ao fio da espada. Saul começou a entrar na sua insanidade. Ele começou a ser até mesmo o Nero da sua época. Ele queria se comparar a um ditador. Porém, os filhos de Aimeleque escapou, cujo nome era Abiatar, o qual fugiu para Davi. Este menino também tinha conhecimento das coisas do altar. E agora Davi estava cada vez mais se fortalecendo, porque Abiatar foi ficar com Davi. E Abiatar anunciou a Davi que Saul tinha feito, matado os sacerdotes do Senhor. Então Davi disse a Abiatar: bem sabia eu, aquele dia, que estando ali, Doeg, o edomeu, não deixaria de denunciar Saul. Ele olhou para o olho do sacerdote, para o olho do pastor, e viu que ele era um traíra. Quantos são os pastores que se levantam contra o seu ministério, que tentam atrapalhar os planos de Deus na sua vida, pensando que sabe tudo? Amados, ninguém sabe tudo. A palavra do Senhor diz que Elias pensou que só ele tinha sobrado, e Deus falou que tinha mais 7.000 que não tinham se dobrado a Baal. Não é só você o pregador. Existem vários pregadores no mundo inteiro que têm honra de Deus. Se você só está tentando chamar para si o seu galardão, mas faça isso com cuidado, pelo poder do nome de Jesus. E a Bíblia diz que Davi chamou para si a ocasião contra todas as armas ou almas da casa do seu pai. Davi começou a traçar plano para cobrar esse intento. E ele pediu para Abiatar ficar com ele. Fica comigo, não temas. Porque quem procura a minha morte, também procura a tua. Se ele procura me matar e procura te matar, então estamos aqui todo mundo a salvo. Fica aqui que você está a salvo comigo.
pelo poder do nome de Jesus. Parece que estamos corridos. Parece que Deus não é conosco. Parece que o inimigo nos sufoca. Mas o nosso Deus se levantará contra os nossos inimigos e nos dará a proteção pelo poder do nome de Jesus. Graça e paz. Aleluias. Ou glória a Deus. Aleluias.